apóstolo Paulo, ele, na maioria de suas cartas, tem essa preocupação sobre os relacionamentos. Sempre ele começa trazendo uma proclamação do Evangelho em termos da obra de Cristo. Ele começa geralmente nos céus, né? Ele começa com uma visão bem celestial, a exemplo de Colossenses, a exemplo de Efésios, começando mostrando essa obra de Cristo, como Deus, rico em graça, em misericórdia, Ele interveio na história humana, com salvação, com graça, com misericórdia, com perdão, com redenção. E Ele vai demonstrando esse mistério do Evangelho. O Evangelho enquanto a revelação do coração de Deus para salvar a humanidade. Então Paulo faz toda uma descrição profunda da economia de Deus, como começando com uma visão celestial do propósito de Deus, e na medida que ele vai avançando para o final da sua epístola, ele vai descendo, até então ele chegar para falar das questões práticas da vida humana. Ou seja, o Evangelho não é meramente a proclamação de algo intocável, intangível, tão celestial, que não alcança a vida do homem aqui na terra. Então, pelo contrário, o Evangelho, enquanto o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É importante ressaltar que essa salvação de que diz o Evangelho, ou diz ser o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, não é mera salvação judicial. Infelizmente, o cristianismo, ao longo de toda a sua história, e até os dias de hoje, inclusive, tem falado sempre do Evangelho numa perspectiva meramente escatológica. Como assim? Eles anunciam o Evangelho, propõem ao homem o Evangelho, para que o homem creia no Evangelho, na promessa de que um dia, por ocasião da morte do indivíduo, ele vá para o céu e não vá para o inferno. Ou, na última das hipóteses, vivendo o indivíduo que creu no Evangelho até a vinda de Cristo, que ele vá para o céu, arrebatado vivo, e não sofra a penalidade eterna. Bem, embora haja algo de verdadeiro nessa visão, no sentido de que o Evangelho sim propõe uma salvação judicial e propõe uma salvação espaço-temporal, no sentido de nos levar para a eternidade, para um tempo eterno, sem dor, sem lágrima, né? Em que todas as coisas más já terão passado, onde vai prevalecer somente a bondade de Deus, a riqueza de Deus, a restauração de todas as coisas. Tem esse aspecto, lógico, mas o Evangelho, sobretudo, ele fala de salvação enquanto um evento, algo que acontece dentro do coração do homem, no sentido que só podemos falar de uma salvação escatológica após a morte ou com a segunda vinda de Cristo, como consequência de uma salvação que já operou no coração da pessoa aqui mesmo, nesta vida, aqui neste mundo, sobretudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos para com Deus e para com o nosso próximo. Recentemente, aqui mesmo numa reunião dessa, uma pessoa nos visitando, ela interveio na história aqui que nós estávamos na mensagem, dizendo que a perfeição o homem só encontraria no céu, com a colocação da pessoa. Ele quer dizer no sentido que aqui na terra é isso mesmo que você está vendo, aqui nada vai mudar. Você creu e é isso mesmo. Quando você for para o céu, segundo ele, aí você será perfeito. Mas isso seria a negação do próprio processo, porque o homem não está simplesmente fadado a um lugar eterno de condenação. Na verdade, o problema do homem, do qual ele tem que ser salvo, é o problema do pecado que já opera dentro do coração humano.